Olá, está no ar mais uma edição do ABP-TV. A pandemia do coronavírus mudou diversos aspectos na vida das pessoas, inclusive a maneira de passar pelo luto. Ao mesmo tempo que o número de mortes aumentou, os rituais de despedida foram proibidos devido às medidas sanitárias, bem como as etapas para a aceitação da perda foram modificadas. Durante o programa, exibido em 26 de maio de 2020, os participantes falaram sobre a Covid-19, períodos de luto, sobre o luto na terceira idade e muito mais. Vamos acompanhar este programa a partir de agora e na próxima semana voltaremos ao vivo. Hoje vamos falar sobre Covid-19 e a trajetória do luto. Para debater o assunto, recebemos o Dr. Antônio Geraldo, psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, e presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina, APAL. Teremos também Dr. Gley Costa, médico psiquiatra e psicanalista, professor da Fundação Universitária Mário Martins, membro fundador da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, membro titular da Associação Psicanalítica Internacional. Conosco também Dr. Kleber Oliveira, médico psiquiatra, professor assistente do curso de Medicina da Universidade Federal do Pará e do Centro Universitário do Pará, coordenador do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, mestre em Genética e Biologia Molecular pela UFPA, diretor tesoureiro adjunto da ABP. E ainda conosco doutora Miriam Gorender, médica psiquiatra, doutora em Psiquiatria, Psicanálise e Saúde Mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora associada do Departamento de Neurociências e Saúde Mental da Universidade Federal da Bahia, diretora secretária adjunta da ABP. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. A pandemia de Covid-19 alterou a rotina de todo o mundo, não apenas o modo de se relacionar socialmente, mas também aulas, cursos, atividades laborais, entre outros. Também trouxe um novo cenário para a trajetória do luto. Apesar do processo ser individual e diverso, a pandemia alterou também os rituais e as etapas que são fundamentais para a aceitação da perda e construção de sentido. Para falar sobre as alterações no processo de luto durante a pandemia de Covid-19, o ABP-TV de hoje apresenta o tema Covid-19 e a trajetória do luto. Vamos direto com o presidente da ABP e da APAL, Dr. Antônio Geraldo da Silva, que está conosco via link hoje. Doutor, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e prazer maior ainda por estar aqui junto com meus amigos psiquiatras para podermos pegar a experiência de cada um, pegar também a expertise de cada um para podermos tratar desse assunto hoje. Muito obrigado aí aos colegas, ao Dr. Gley, meu amigo, grande amigo, meu colega associado também lá da nossa instituição Mário Martins, Miriam Gorender, professora professora adjunta e também minha diretora, com muito orgulho. E Dr. Kleber, grande amigo, eu estou chamando de doutor só pelas formalidades da apresentação, mas nós sabemos que somos amigos e todos se gostam muito aqui. Muito bem, eu queria começar agora conversando com o Kleber, uma situação que é bastante interessante trazermos aqui hoje, que foi a experiência do Kleber quando ele teve a Covid-19. Fala um pouco para a gente sobre isso, Kleber. Bom, boa noite a todos. A minha experiência foi, eu diria, complicada, porque a gente conhece pouco ainda da Covid-19, né? A gente está conhecendo dessa doença agora. Eu já fui diagnosticado no segundo estágio, já em que a gente já tem alteração no tórax, né? na tomografia de tórax. Então eu já estava no período inflamatório da doença, e aí vinha muitas incertezas. Eu acho que o que pairou mais na minha cabeça era a incerteza de como eu ia evoluir com a doença, devido à multiplicidade de perdas, de amigos próximos, de conhecidos que estavam morrendo em virtude da pandemia.
Então, medo, incerteza, insegurança marcaram o primeiro momento do meu diagnóstico. Ah, ok. Kleber, para tratar, para passar pelas situações, pelas fases, depois voltar a trabalhar, como é que foi isso? Bom, no início foi um pouquinho difícil, né? Porque a gente não, teoricamente, 14 dias seria o tempo de afastamento em que você está contaminante. Então, o hospital que eu trabalho, por uma necessidade até de profissionais, me fez retornar no 15º dia. E aí eu fui para atender já pacientes da psiquiatria e também com possível Covid, com suspeita de Covid. Mas havia um receio meu, obviamente, de ter uma piora do quadro, de ter uma recidiva de sintomas, já que a gente sabe que o estágio 3 é um estágio um pouco posterior e pode manifestar alguns sintomas, né? Como AVC isquêmico, como trombose pulmonar. Então, eu voltei com algum medo, com alguma insegurança. Eu diria que eu precisei de algum suporte psiquiátrico, afetivo, emocional, para poder estar seguro no trabalho. Ok. Quer falar sobre isso no sentido de orientar as pessoas de como fazer quando essa situação acontecer, Kleber? Pois é, quando tiver que voltar ao trabalho, tiver essa insegurança, o ideal é de fato procurar um profissional da área psi, né? Um psiquiatra, um psicólogo, para poder estar conversando e ponderando o momento de entrada em campo de novo, né? Na linha de frente. Tanto que eu cheguei no hospital e vi meus amigos todos de máscara, de face shield, e isso me causou um certo impacto de não saber se eu já tinha imunidade para estar lá. E ainda de ter a insegurança dos estudos ainda não mostrarem se essa imunidade adquirida nos protege e por quanto tempo, né? Mas ainda assim, eu comecei devagar, né? Foram sendo triados pacientes que não eram sintomáticos respiratórios, então eu tive esse acolhimento, eu diria, esse momento em que os meus colegas deixavam para mim atendimentos que não eram de pacientes de risco de ter Covid ou qualquer outro quadro respiratório. Entendi. Bom, aproveitando também o Dr. Gley, que está aqui conosco, o Dr. Gley, ele também teve essa experiência com a Covid-19. Fala um pouco dela para a gente, Dr. Gley. Bem, Antônio Geraldo, eu acho que foi uma experiência muito marcante na minha vida. Eu acho que eu nunca tinha passado por um sofrimento tão grande até então, né? O processo todo me levou quase um mês, né? E intercalado por um período aí de 9 dias no isolamento do Hospital Moinhos de Vento, né? Eu tive antes uma semana em casa, isolado, aí piorei, tive febre, comecei a ter dispneia, aí fui internado com pneumonia também, bastante importante. Eu não precisei ser entubado, felizmente, todo o período eu tive só com um catéter nasal, mas o restante da sintomatologia foi bastante intensa, né? Com sintomas, inclusive, eu, por exemplo, não consegui comer durante 7 dias, que eu tive, dos 9 dias que eu tive internado, só fui comer alguma coisa no 8º dia, porque realmente é um quadro de absoluta falta de fome. Também um problema também de insônia marcante, eu cheguei a passar 3 dias, 3 noites sem dormir, e foi muito importante o atendimento com a medicação psiquiátrica que eu tomei lá a partir do 5º dia, por aí, e consegui estabilizar, então, daí o sono, etc., né? Então, foi um passo importante na minha vida. Eu chamo a atenção, o problema dessa infecção é o isolamento que ela determina, né? Ela,
Primeiro, o paciente que fica isolado e muito ameaçado e sem trocas com ninguém praticamente, o atendimento médico é restrito pela própria riscos que oferece tudo, né? Então a pessoa fica num isolamento muito grande, a família também fica num isolamento muito grande em relação ao paciente. Então, eu penso que a grande questão do Covid, quando a pessoa é hospitalizada, se instala um quadro que eu diria traumático, né? Um transtorno de estresse traumático, né? De estresse agudo, né? Que às vezes persiste depois da hospitalização. Eu acho que, ao lado dos sintomas da infecção, eu penso que os pacientes, em muitos casos, e foi o meu caso, apresentam uma sintomatologia compatível, que eu diria, com um transtorno de estresse agudo, né? Então, acho que essa é uma questão que torna ainda a situação muito difícil, porque a pessoa se vê ameaçada de morte e ameaçado de morte sozinho, né? Que eu acho que é uma grande dificuldade para as pessoas. Morrer sozinho ainda é mais difícil, né? Assim como os familiares, é difícil também, né, receber o familiar morto já, né, sem poder ter se despedido e tudo isso, que é o assunto que nós vamos falar aqui hoje, né? Perfeito, obrigado, Gley. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar dessa experiência aí é exatamente a ausência de preconceito dos nossos amigos, dos nossos colegas médicos psiquiatras, tanto em relação a falar do tratamento, da importância da abordagem psiquiátrica nesse momento, da ajuda que tem nesse momento, e mais importante de todos, eu gostaria de ter todos na tela para a gente poder falar sobre isso. O mais importante de todos aí é falar que ninguém se automedicou, gente. Isso é muito importante. Nenhum médico pode se automedicar. Ele tem que procurar ajuda especializada. Ele tem que ficar na mão do especialista. Por isso eles estão aí, né? Sadios, bem, passaram por isso, mas agora estão tratados em casa e aqui participando da nossa live. Bom, essa é uma experiência muito importante e eu gostaria de ouvir agora sobre essa experiência, para depois passar as perguntas do tema especificamente, pela doutora Miriam. Comentários, doutora Miriam. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu diria que, levando em conta as experiências de Kleber e Dr. Gley, que eu tenho sido muito afortunada, porque eu até agora não fui contagiada, apesar de que eu trabalho em ambulatório, e também não tive ninguém próximo, embora eu tenha vários amigos que se contagiaram e que felizmente estão melhorando. Mas a situação de isolamento, de incerteza, de medo, pesa muito. E entra uma outra questão, que eu acho que a gente não pode ter preconceito de falar. Ninguém está imune a ter uma doença mental. E esse é o meu caso, porque eu tenho um quadro de depressão recorrente, crônica. Eu tenho meu psiquiatra, eu tomo a minha medicação muito, muito certinho, né? Eu faço muita questão disso porque é muito importante. E eu percebo o quanto essa adesão ao meu tratamento tem me mantido bem nessa situação de medo, de incerteza, de a gente não saber como é que vai ser o nosso futuro. Isso faz muito. Muito bem. Muito bem. Vamos fazer então a primeira pergunta e vamos então pelo Kleber. Kleber, uma pergunta que veio aqui que é o seguinte: o período de luto já é um processo difícil para muitas pessoas. Como a pandemia pode agravá-lo? Na verdade, o período de luto normal ele já varia aí até um ano, né? A pandemia agrava porque a gente perde um pouco dos ritos de finitude, né?
do próprio luto, da morte. Quando o paciente ele interna por Covid, ele interna sozinho, né? O familiar não pode ficar acompanhando. E quando ele morre, também não é possível fazer o velório, os enterros, ou um número restrito de pessoas. Então não há uma despedida, né? Não há possibilidade dessa despedida. Então isso quebra um pouco os nossos rituais, a nossa cultura, né? Nossa vivência cultural desse momento. E isso pode ser um complicador, obviamente, no processo de elaboração desse luto, fazendo com que ele se torne um luto patológico. Ok. Doutor Gley, a pergunta para o senhor é a seguinte: muitos parentes não estão conseguindo realizar os rituais necessários à elaboração do luto. O Kleber falou exatamente sobre isso há pouco. Quais as consequências desse impedimento para a saúde mental destes parentes? Daqueles que ficam, né? Sabe que provavelmente o sepultamento é um dos rituais mais antigos do ser humano, vem desde os tempos das cavernas, não é mesmo? Sempre, vamos dizer, a morte sempre exigiu, o processo de luto exige o que se chama, o Freud chamou de trabalho do luto, quer dizer, a pessoa precisa de um tempo para elaborar aquela perda, né? É comum nos velórios ficar se falando sobre a vida do falecido, contando fatos, quer dizer, transformando aquela situação em lembranças, né? Quando a situação, como no Covid, que impede isso, quer dizer, os velórios são cerimônias quase que solitárias, eu comparo muito com os desaparecidos, tá? Vocês veem bem com essas situações em países em que, por questões políticas, desapareceram pessoas e tudo, o desespero dessas famílias durante anos e anos, querendo ter o corpo dos seus entes queridos desaparecidos, pela necessidade de enterrá-los, né? Enterrá-los e também se abrir para uma nova vida, né? Existe uma fantasia mais antiga, né, ligada a todas as religiões, que a morte é uma passagem, que a pessoa vai para uma outra vida, para um outro local, né? Antes era embaixo da terra, depois era no céu, os gregos falavam nos campos elíseos, mas sempre há uma necessidade de haver uma elaboração dessa situação para que aquilo se torne passado na vida da pessoa. E a pessoa, vamos dizer assim, possibilite, então, se ligar ao futuro. Quando essa situação assim, ocorre dessa forma traumática, quase como um desaparecido, né? A pessoa entra no hospital, volta e não é mais visto pela família, porque é obrigado a ficar num caixão fechado, não existe despedida. Eu acho que isso cria, como eu disse, uma situação traumática que não anda adiante, quer dizer, fica, vamos dizer assim, estabilizado, cria como que um eterno presente, né? A pessoa nunca... Então, por isso é que as pessoas vão em busca dos seus familiares desaparecidos para enterrar, porque enterrar é também poder passar adiante na vida também, né? Então, quando falta isso, eu acho que o recurso que muitas instituições psiquiátricas, psicanalíticas e de psicólogos fizeram nesse período, como, aliás, a Fundação Mário Martins ofereceu assistência gratuita para qualquer pessoa, a qualquer hora do dia, exatamente para atender familiares que tiveram perdas e não puderam elaborar essa perda, né? Processar isso psiquicamente. Que tudo aquilo que não é processado funciona traumaticamente, né? Então, eu acho que esse é o momento em que, quem sabe, a psiquiatria pode prestar um grande auxílio às pessoas, acompanhando esse processo, né, ajudando as pessoas a elaborarem a perda do ente querido. Gley, é extremamente importante falar que a psiquiatria, a psicologia, todos estão aí preparados para poder fazer isso, para reforçar
a importância da especialidade médica, mas isso é um trabalho médico, é um trabalho que precisa ser remunerado, cuidado, porque é o que acontece e é que é importante para todos nós fazermos todos os dias, né? É por isso que nós defendemos que esse trabalho tem que ser muito valorizado, muito cuidado, e o CFM, inclusive, já se manifestou em relação a esse cuidado de que o trabalho médico seja remunerado para não ter dificuldades depois com a sequência desse tratamento fora de período de pandemia, para que a gente tenha continuidade nos tratamentos e que não seja apenas nesse momento de pandemia. Uma vez iniciado o tratamento aí, nós sabemos que a quarta onda, que é a onda das doenças mentais, ela é uma onda ascendente e depois que ela continua lá em cima, no topo, que quadros de depressão, por exemplo, vai levar 1 a 3 anos para poder suspender a medicação e depois que começa a cair. Mas quadros desencadeados nesse período, que psicoses, por exemplo, pode nunca mais baixar. Então vai ser uma onda que vai subir, vai ficar muito tempo lá no platô para depois começar a cair. Então temos que pensar em atendimentos a longo prazo, não podemos pensar nada que quebre galho, né? Miriam Gorender, tem uma pergunta para você da Mariana Coelho. Ela faz o seguinte: comente sobre o luto na situação da pessoa idosa. Por exemplo, uma filha de uma idosa que faleceu. Como que essa idosa vai elaborar esse luto em isolamento social? A Mariana caprichou nessa pergunta. Caprichou mesmo. É uma situação extremamente difícil, porque o idoso, sabidamente, tem recursos reduzidos, não só fisicamente, mas psiquicamente, muitas vezes também. Normalmente o idoso, e quanto mais idoso for, mais isso costuma ser verdade, ele vai perdendo as suas referências, ele vai perdendo amigos, pessoas da família. Então, muitas vezes não há um bom suporte social, né? E, além do mais, é uma pessoa que é obrigada a lidar com uma das piores perdas que um ser humano pode sofrer, que é uma mãe perder uma filha, o pai perder um filho, né? É uma coisa que nos faz pensar em algo um tanto contra a ordem natural das coisas. Os pais, a gente sempre considera que deveriam ir primeiro, mas nem sempre é assim que acontece, né? Em suma, certamente essa senhora vai precisar de muita ajuda, de muito apoio social em tudo que for possível, e quem estiver ao redor, quem puder estar virtualmente ou presencialmente com uma idosa nessa situação, tem que prestar muita atenção na possível necessidade dela ser acompanhada por um profissional, né? Porque, além de tudo, ela, além de ter essa perda ainda é o que os italianos, por exemplo, têm chamado de dupla morte, que é exatamente essa questão da pessoa que morre sem se despedir, sem que a família se despeça, sem que a família possa vê-la. Aqui no Brasil não tem havido cremações como na Itália, mas mesmo assim o caixão tem que ser fechado, lacrado, o enterro é muito rápido, o velório tem que ter no máximo 10 pessoas, esse é o protocolo, né, para evitar contaminação, né, e é um protocolo muito duro nas famílias que perdem alguém, né? Então é muito importante dar atenção e provavelmente atenção profissional a essa idosa. Covid-19 e a trajetória do luto, esse é o tema do ABPTV de hoje. Estamos recebendo aqui Dr. Antônio Geraldo, Dr. Gley Costa, Dr. Kleber Oliveira, também doutora Miriam Gorender. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta pelo espaço de comentários do Facebook, do YouTube e também do Instagram. Doutor Antônio, fique à vontade. Obrigado, Lucas. Mais uma pergunta agora para o Kleber, né? Kleber,
Alexandrina Meleiro resolveu fazer uma pergunta para você que era bem interessante aqui. Que marca ficará nesse luto? Pois é, eu acho que a marca da incerteza, eu acho que na minha cidade, que a gente teve um colapso no setor de saúde, a marca das pessoas morrendo sem atendimento médico, né? A marca das mortes em casa, das pessoas que não conseguiram nem recorrer a um profissional. Para mim, enquanto médico, fica a impossibilidade de tratar, mesmo sabendo tratar, das pessoas, né, por falta de espaço, por falta até de medicamento nas farmácias. Aqui na nossa cidade faltou. A gente prescrevia, os pacientes não conseguiam comprar. Então ficou a marca realmente da impossibilidade de tratamento. Ok. Então, mostrando a nossa impotência, mostrando o quanto somos pequenos, mostrando o quanto somos pouco significantes, somos muito significantes, mas pouco significantes frente a essas situações. Doutor Gley, a pergunta Hoje. agora é o seguinte: como o médico pode ajudar os familiares a ressignificarem esse novo luto, visando melhorias e talvez impedindo que se transforme no luto patológico? Essa é uma pergunta de @IDJJaruri. Não tem o nome, vai pelo @IDJJaruri. Antônio Geraldo, sabe que as primeiras religiões eram chamadas religiões domésticas, porque cada família tinha os seus próprios deuses, né? E daí vem a palavra lar, inclusive lar, entre os romanos, era um fogo, um fogo onde a família se reunia em torno para plantear os seus mortos, né? Então, vê bem que o lar, a origem da palavra lar, que aí vem lareira, etc., era a união da família planteando os seus mortos, né? Então, vê bem que o lar é um lugar de proteção, que virou um lugar de proteção, de integração, e esse tipo essa situação que nós estamos enfrentando é exatamente o oposto disso, né, que impede isso. Tu sabe que ainda atualmente em muitos países, o processo a cerimônia num velório leva dias. Na Holanda leva mais de 5 dias, as famílias ficam reunidas com um morto presente ali, as pessoas olhando, as crianças participando, né? E em outros países, na Alemanha também é assim, depois se reúne todos por uma grande refeição, né? Quer dizer, as pessoas fazem todo um trabalho para poder elaborar essa perda, né, de um ente querido, né? O que eu penso que nós estamos fazendo aqui hoje é tentando compensar isso, né? Todas outras instituições, entidades, eu acho que estão fazendo um grande esforço, vamos dizer assim, que esse lar seja, na verdade, uma grande comunidade, né? Mesmo todo mundo, de alguma maneira, identificado com essas pessoas, né? E eu penso que isso passa um certo consolo, um certo apoio, né? E uma certa ajuda das pessoas na elaboração. Eu penso que esse programa está prestando um serviço para essas pessoas que estão passando por essa situação assim também. E tantos outros que forem feitos, eu acho que vão trabalhar nesse sentido. Quer dizer, nós vamos ter que buscar isso de uma forma, vamos dizer assim, que evite aglomeração, que as pessoas não precisem estar juntas, mas é muito difícil, né? A pessoa, no momento desse, não receber um abraço, não receber um consolo, não é mesmo? Porque aquela reunião durante o velório, né, as pessoas ficam dividindo o seu sofrimento, a sua dor, com todas as pessoas presentes.
Então, eu acho que esse trabalho da ABP e de outras instituições tem procurado fazer isso, eu acho que é uma tentativa de compensar esse apoio de que as pessoas tanto precisam num momento desse. Ok, nós já temos 30 minutos de programa, nós estamos aqui com um número enorme de perguntas. Vamos tentar acelerar aqui as respostas para poder atender a todos. Doutora Miriam, agora. A pergunta, doutora Miriam, não seria importante, foi feita pelo Ednilson Correia de Abreu. Doutora Miriam vai responder para você, Ednilson, lá de Salvador, na Bahia. Eu, que sou soteropolitano, fico orgulhoso de ver a Miriam respondendo da minha terra. Não seria importante se fazer um trabalho de preparação para o luto possível com a família, quando o paciente é internado? Seria o ideal, na verdade, né? O próprio estado de contaminação já implica na formação de um luto. Só que o grande problema é que nós não temos recursos suficientes para isso. Até onde eu saiba, não existe nenhum país que tenha recursos suficientes para fazer um trabalho desse tipo, né? E o fato é que a pessoa que é internada, né, na imensa maioria das vezes, graças a Deus, ela vai se recuperar, né? O trauma vai consistir nesse período em que a pessoa está em internamento, isolada, na situação de incerteza, mas a gente não pode esquecer de que a maior parte das pessoas que adoecem se recuperam, né? Muita gente morre, é verdade, né? Mas a contaminação não é uma sentença de morte, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Além da questão de não ter recurso. Ok. Doutor Kleber, a pergunta que veio para você do Márcio Dalbó, o Márcio está nos perguntando isso, é o seguinte: como psiquiatras, como lidar e diferenciar um luto normal de um luto patológico? Pois é, o luto normal ele vai ocorrer, né, de uma forma, porque assim, pensar em luto é pensar em amor. Quanto mais próximo a pessoa for doente, da pessoa que faleceu, maior será o sofrimento e a tristeza. Mas isso ao longo do tempo vai aliviando, vai melhorando e fazendo com que a pessoa gradualmente retorne às suas atividades normais. Caso isso persista ou ganhe uma dimensão maior, prejudicando o retorno ao trabalho ou a questão da autonomia, do dia a dia, aí já requer algum cuidado, né, profissional, uma avaliação médica, psiquiátrica, para discernir se esse luto não foi bem elaborado e está se tornando aí um quadro depressivo ou outro transtorno. Muito bem, então uma pergunta muito interessante de nossa colega aqui, Maria Angélica Nunes, lá do Rio de Janeiro. Tenho pensado Dr. Gley, ela pergunta o seguinte: tenho pensado nos microlutos diários, não abraçar as pessoas, não poder exercer a função laboral, não ter liberdade de ir e vir, ela mora no Rio, né? O que vocês pensam sobre isso? Dr. Gley? Olha, eu penso que esse é um aspecto realmente muito importante, porque eu estou encarando mais a questão do luto. Eu chamaria que o convite está criando chamaria uma situação de luto traumático, vamos dizer assim, né? Um luto que não se processa, porque o luto é quando a gente fala em luto, fala em alguma coisa que se processa, né? Que tem as etapas, como o Kleber agora acaba de falar. Eu penso que a questão que se impõe mais é muito mais traumática, ou seja, aquilo que ultrapassa a capacidade do indivíduo de processar psiquicamente aquela experiência, né? E resulta aí, como eu digo, num eterno presente. A pessoa não consegue ir adiante daquela situação, né? Então, eu penso que realmente nós todos, de alguma maneira,
estamos como tanto aqueles que adoeceram, quanto aqueles que não adoeceram, mas que estão sob ameaça constante, estão sofrendo assim diariamente. É como dar um pouquinho, uma dose de veneno, a gente pode matar a pessoa dando uma dose forte de veneno ou dando cada dia um pouquinho, uma pequena dose. Eu acho que todos os dias nós estamos lutando com a morte de pessoas que a gente toma conhecimento, que a gente não. E estamos também vivendo uma situação de desgaste das nossas capacidades de lidar com essa situação. Eu tenho dito que nós estamos, toda a nossa questão está em torno do tempo, né? Os gregos antigos atribuíam ao deus Cronos o poder sobre o tempo, né? Eu tenho dito que nós estamos na mão de Cronos, né? Se a gente tiver a sorte da ciência abreviar esse processo, né, eu acho que nós vamos conseguir superar. Agora, se isso se estender muito tempo, muitos meses, eu acho que nós vamos passar por uma situação muito difícil e eu acho que nós, psiquiatras, temos que nos capacitar para enfrentar essa situação. E, aproveitando um pouco o gancho da pergunta, quem sabe as famílias possam ser ajudadas mesmo, por exemplo, grupos de familiares que estão com os pacientes internados, por exemplo, né? Para trocarem experiências, ideias, quem sabe isso possa ser uma maneira de lidar com essa situação, principalmente se ela se arrastar muito e o número de pessoas internadas for aumentando muito também. Ok, doutora Miriam Gorender, uma pergunta aqui que achei bastante interessante passar para você. Na verdade, eu acabei olhando a pergunta aqui e eu gostei da pergunta, porque eu acho que ela é bastante importante. Uma professora está perguntando aqui, Miriam, e por isso eu estou levando essa pergunta para você, como eu posso, o nome dela é Valéria, ela fala assim, sou professora, como ajudar meus alunos? A melhor forma é um espaço para que eles possam falar, né, escutarem uns aos outros, serem escutados, né? Eu acho que é a melhor forma, inclusive alertando os pais se nota que alguma coisa não está certa, né? Isso é muito importante para que os pais possam tomar providências de ajudar aquela criança ou aquele adolescente, mas o mais importante nesse momento é não manter um silêncio, não manter um tabu sobre isso, não fazer disso um estigma, e sim falar abertamente, não ter medo de conversar. Ok. Eu achei essa pergunta muito boa e tem uma outra pergunta aqui que é da Nicole Campagnolo. A Nicole está perguntando e o Kleber vai responder, que é o seguinte, pensando nas fases do luto propostas pela Elizabeth Kübler-Ross, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, vocês identificaram esses processos durante o processo de adoecimento pelo coronavírus? Pode ser o Kleber, pode ser o Gley, o que se vive melhor para responder. Bom, eu identifiquei sim em mim, eu fiquei primeiro num processo eu já entrei no processo de barganha, para falar a verdade, né? Eu já fiquei na negociação, se eu sair dessa, eu vou funcionar de uma forma diferente, vou fazer assim, vou fazer assado. E aí, quando eu recebi o resultado da tomografia com uma piora na tomografia, aí eu comecei a entrar num quadro de tristeza, né? Eu já comecei a entrar num quadro de tristeza e aceitar que eu precisava me cuidar e torcer para que tudo desse certo no final. Então eu acabei entrando, porque os estágios do Kübler-Ross, né, da Elizabeth Kübler-Ross, eles não são algo que possa ser seguido dentro dessa linha. A gente pode permutar ou entrar num estágio, migrar para outro, né? Mas a minha aceitação ela demorou alguns dias, né? Eu fiquei muito mais tempo na raiva, na negociação, do que necessariamente na tristeza e na aceitação. Eu já vim aceitar quando eu comecei a melhorar, de fato.
mas consegui perceber, sim, as fases e consigo perceber agora nos pacientes que eu tenho atendido. Excelente, muito boa, muito bem, resposta muito boa essa, gostei muito. E foi bom porque você mostrou a experiência pessoal relativa a isso. Doutor Gley, a pergunta do Marcos Vinícius, ele pergunta o senhor o seguinte: o próprio luto pode descompensar transtornos que a pessoa já estava tratando. Nesses casos, a tentativa inicial como psiquiatra seria tratar o luto ou o transtorno de base? Todo tratamento foca o ponto de urgência, não é mesmo? Evidentemente, de acordo com a experiência de cada um, de acordo com cada um, elabora o luto de alguma maneira, com mais dificuldades, menos dificuldades. O luto também está muito relacionado com que tipo de ligação que a pessoa tinha com um enlutado tinha com aquela pessoa que faleceu, né? É interessante que se uma relação era bastante boa, razoável, o luto é mais fácil de ser elaborado que quando se perde uma pessoa com quem está em conflito, com grandes dificuldades, né? Que a pessoa não tem mais tempo de poder modificar aquela situação, reparar, não é mesmo? Então, os sentimentos de culpa são maiores. Então, não existem dois processos de luto iguais. O que eu acho que é o mais importante é que precisa tempo para elaborar o luto. Tá? Mesmo na nossa tradição brasileira, que o luto, uns 50 anos atrás, as pessoas, as mulheres, ficavam 1 ano enlutadas, né? Ou 2 anos, parece, com roupa escura, etc. Os homens tinham, não sei porquê, ficavam só a metade, 1 ano, né? Mas usando o terno escuro, gravata preta, etc. Quer dizer, aquilo era um trabalho exatamente de processamento dessa perda, porque a morte é uma coisa que o ser humano não consegue aceitar, não consegue processar a finitude, né? É um grande mistério, é o primeiro mistério que o homem enfrentou, e a grande dificuldade de nós aceitarmos a finitude, né? E a perda das pessoas. Então, eu acho que essa questão como dizer, do caráter, vamos dizer, intempestivo que essa doença determina, eu acho que é muito sério isso, né? Eu penso que nós estamos diante de um grande desafio, acho, nós como psiquiatras, um grande desafio de lidar com uma situação que as pessoas não estão tendo a possibilidade de elaborarem a perda. Então, eu acho que nós temos, como psiquiatra, pensar nisso, não só trabalhar nisso e pensar bastante como é que a gente pode compensar isso. Eu estou pensando na ideia de grupos aqui, comecei a pensar com vocês agora, não tinha pensado, né? Quem sabe isso pudesse ser em outras situações, catástrofes e tudo, humanas. É muito comum esse trabalho em grupo, né? Que é feito na cerimônia, né? Que as pessoas tentam diluir a situação para elaborar. Então, eu acho que, quem sabe, seja alguma coisa que tenhamos que pensar, né? Ok. Como nós estamos aqui com muitas perguntas, eu vou tentar perguntar rapidamente e as respostas também serem breves, para a gente poder atender a todos. Aqui, Miriam, a Rosane Camuri pergunta o seguinte: qual a percepção dos impactos da doença nas pessoas recuperadas que procuram atendimento psiquiátrico? É possível falar em um novo normal? Após a Miriam, nós vamos chamar a BPTV, nós vamos chamar a Semana BP. É muito complicado a gente falar de normal, até porque normal é um parâmetro que a gente que estabelece, tá? Eu fico muito desconfiada com esses termos novo normal, né? Mas o que a gente vê, a gente tem falado dessa questão toda do luto, né? E eu estava me dando conta de que, como um todo, eu acho que nós estamos sofrendo um outro tipo de luto também, porque
o Dr. Gley estava falando de 50 anos atrás, 50, 100 anos atrás, a mortalidade era muito mais alta e fazia parte da cultura, fazia parte da vida de todo mundo, essa presença próxima da morte. Com a evolução da ciência, a ciência começou a se tornar uma coisa muito próxima da mágica e começou a surgir quase que uma fantasia cultural de que a ciência seria capaz de vencer tudo, até a morte. E surge agora uma doença em que a ciência não só não consegue dar conta, mas os próprios cientistas frequentemente se contradizem. E eu acho que esse que está trazendo incerteza, que as pessoas não entendem que a ciência tem a ver muito mais com uma busca rigorosa da verdade do que com procedimentos mágicos, né? E com isso há uma espécie de perda de confiança na ciência, né? Enfim, mas em termos de normal, muita gente diz que muita coisa vai mudar, que tudo vai passar a ser virtual. Eu, sinceramente, não acredito muito nisso. Eu acho que algumas coisas vão mudar, mas que as pessoas vão continuar a ser pessoas como tem sido há milhares e milhares de anos. O ser humano em si, ele é o mesmo. Com todas as suas virtudes e defeitos, nós continuamos a ser humanos. Muito bem. Vamos lá. Nós agora vamos chamar a Semana ABP. Os formulários para a inscrição de trabalhos e atividades científicas do próximo Congresso Brasileiro de Psiquiatria já estão disponíveis. Acesse www.cbpabp.org.br e confira as atividades. Caro congressista, seu certificado de participação no 38º Congresso Brasileiro de Psiquiatria encontra-se disponível em nosso site. Para emitir o certificado, acesse www.cbpabp.org.br. Muito bem, vamos direto ao Dr. Kleber. Agora vai ser um bate-bola mesmo, muito vapt-vupt, por causa do que nosso tempo já estourou, mas tem muita pergunta e muito elogio aqui à sensibilidade de todos os psiquiatras que estão no programa. Bom, agradeço em meu nome e em nome de todos os meus amigos que estão aqui hoje presentes. A Sandra Peu pergunta para você o seguinte, Kleber: quando o luto abrange para além da morte, poderiam falar sobre o luto pelo futuro fantasiado e planejado que ruiu? Sim, de alguma forma sim, né? Porque a gente acaba fazendo projetos em cima das pessoas, dos relacionamentos, dos investimentos amorosos, afetivos, e na hora que isso se esvai, porque tem uma característica da Covid, a natureza da morte, que é rápida, súbita, a natureza do ambiente, a pessoa morre sozinha, não tem os ritos de passagem, e às vezes a própria característica do enlutado, né? Se tem alguma vulnerabilidade a ter alguma patologia ou a ter alguma dificuldade em elaborar essa perda. Então é possível pensar isso, sim. Tanto que a gente tem que pensar na quarta onda, né? Pensar o que vamos fazer com a quarta onda. Pois é, nós estamos aí falando da quarta onda desde há 2 meses atrás para todos os governadores, mas ainda não vimos reação. Nós vimos aí a ajuda da CEGET pelo Ministério da Saúde, mas falta o apoio na área assistencial, que nós precisamos muito. Bom, nós temos aqui uma pergunta da Moema Madeira para o Gley, que é o seguinte: vocês veem alguns profissionais da saúde mascarando, entre aspas, o próprio medo, assumindo posturas heróicas, até se expondo mais ao Covid-19? O que fazer? Bom, eu penso que não tenho identificado exatamente pessoas que estão tomando essa atitude, mas eu acho que, diante de uma situação dessa, saída maníaca, a negação ou de soluções mágicas, faz parte do processo também, né? E
porque essa é uma forma de lidar com a perda, com a depressão, e a negação, né, da realidade, né, a subestimação, a negação da realidade. Eu acho que sempre vão aparecer, nesses momentos, pessoas com soluções mágicas e, vamos dizer assim, formas de negar a realidade. Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade, como humanidade, né, de lidar com duas coisas, com a finitude, né? Nós sempre tivemos, toda a história da humanidade sempre lidou com a questão da transitoriedade, da finitude, e que a doutora Miriam levantava agora, com as incertezas, né? Nós sempre procuramos nos agarrar em certezas absolutas e científicas, ou seja, nós estamos vivendo uma situação cheia de incerteza. Só não precisava ser de uma maneira assim tão traumática, como eu digo, tão imediata, né? E isso dificulta o processo, né? Também de poder trabalhar melhor essa questão. Mas quem sabe a gente possa, vendo algum aspecto bom nisso, seja que a gente possa nos capacitar para lidar melhor tanto com as perdas quanto com a incerteza, né? Enfim, de todas das teorias, que sempre devem ser consideradas como provisórias, né? E não definitivas. Se eu puder complementar. Por favor, Miriam, tem que ser só um pouco rapidinho. Não, eu só vou complementar bem rápido mesmo. Eu continuo indo atender em ambulatório de psiquiatria e eu posso dizer que todo mundo que está indo trabalhar frente a frente com o paciente está morrendo de medo. Não tem como não estar. E não é uma questão de esconder o medo, é uma questão de que nós somos treinados e nós já entramos na medicina para ter essa responsabilidade. E nós, em geral, sentimos que é necessário cumprir o nosso trabalho, ter essa responsabilidade, né? Se a gente escolheu ter a vida das pessoas nas mãos, a gente não pode soltar assim, né? Então, a gente vai com medo, mas vai. Né? Isso não é heroísmo. Né? Isso é ser o que a gente escolheu ser. Até porque esse é o nosso trabalho. Não tem heroísmo nenhum em relação à minha pessoa, mas eu não perdi um dia sequer de consultório pelo meu compromisso com os meus pacientes. Mas o tempo inteiro, com muito cuidado, porque o risco de contaminação é muito grande. É grande demais. Estou fazendo presencial sempre, porque meus pacientes precisam de mim e eu tenho os cuidados que tem que ter, mas realmente o risco é grande, o medo é grande de todo mundo que eu vejo indo trabalhar, produzir, mas que tem que fazer. É missão de vida. Dr. Kleber, a pergunta é o seguinte, e é interessante essa pergunta, eu vou levar para você, eu ia perguntar para a Miriam, mas eu vou levar para você por causa da sua, você tem PIA, né? É psiquiatra da infância e adolescência. Meu filho é um adolescente com esquizofrenia. Cada dia nega com mais ênfase a possibilidade do contágio em nossa família. E ele diz, abre aspas, em nossa família ninguém vai ser contagiado, ninguém jamais vai morrer com coronavírus, né mãe? Fecha aspas. Já nem sei o que responder, porque toda vez que digo que não sabemos o amanhã, ele se exalta. Como responder? Como lidar com esta situação? Pergunta boa, hein, Kleber? De fato, eu tenho feito muitos atendimentos domiciliares, porque eu não tenho conseguido trazer esses pacientes ao consultório, né? Pela gravidade do quadro e pelo não entendimento, inclusive, dos cuidados a serem tomados. O uso da máscara, álcool gel e etc. Uma das coisas que eu acho que poderia ser trabalhado com ele é a questão, assim, não só focar na doença, mas eu focaria mais na questão da prevenção, do uso da máscara, da questão do sapato fora de casa,
do explicar por que não sair de casa nesse período que a gente está de quarentena. No meu estado, a gente estava de lockdown até semana passada. Então, ir trabalhando com ele as questões das limitações e não focando na doença, talvez mostrando para ele os cuidados, né? E tentando bolar atividades dentro da própria residência. Porque o que acontece é que nós quebramos a rotina de uma forma tão rápida que os pacientes eles não estão tendo tempo de organizar. Nem a gente que não faz nenhum tratamento para um transtorno mental grave como esquizofrenia está se adaptando de uma forma tão tranquila, né? O entendimento da doença para alguns de nós que teoricamente não tem nenhum transtorno também não está sendo fácil. Existem pessoas que também estão negando a doença, que estão saindo sem máscara, estão vivendo uma vida normal, como se não houvesse risco de infecção e de morte. Então, eu trabalharia com ele mais dentro de uma forma lúdica, mas da prevenção, do uso da máscara, do álcool gel, do cuidado dentro da casa e não focaria na doença. Porque a gente já percebeu que ele já internalizou de alguma forma que ninguém vai morrer. E eu não sei se a gente vai conseguir, nesse momento, fazer ele entender de uma forma diferente. Bom, para você que está assistindo a gente pelo Instagram, a live vai encerrar, mas a gente continua no YouTube e também no Facebook da BP. Então vá lá para acompanhar o final aqui do nosso debate. Doutor Antônio Geraldo, com você. Bom, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo aí pelo Instagram. Estamos batendo mais um recorde hoje de presença aí no Instagram, mas dura 1 hora. Nós vamos encerrar por lá. Só queria lembrar que quem tem um quadro de esquizofrenia, ele não tem a mesma capacidade de discernimento de quem não tem. Portanto, o que o Kleber coloca é extremamente importante. Assim, ele está falando isso, ele não vai mudar. Então, muda o seu enfoque. Quem pode mudar é você, não quem tem um quadro de esquizofrenia. Então, obrigado a todos aí que estão nos seguindo pelo Instagram. Vamos continuar aqui pelo YouTube, pelo site e pelo Facebook. Bom, a última pergunta que eu vou fazer aqui veio direto para o Dr. Gley, que é o Beto Crawford. Ele pergunta o seguinte: Dr. Gley, quais as condutas para manejo do luto infantil, especialmente no momento em que as famílias não conseguem ser continentes para o infante, já que também estão enlutadas? É uma pergunta importante e muito difícil de responder, né? Porque exatamente a criança, mais do que o adulto até, precisa poder elaborar essa situação, porque a capacidade dela de lidar com a perda é muito maior que de um adulto que já passou por várias etapas, várias experiências que de alguma maneira o prepararam. Tá? Então, nós precisamos descobrir uma forma de que as pessoas possam se sentir, vamos dizer, protegidas, abraçadas, sem que isso seja uma questão concreta, porque isso é impossível, né? Porque a pessoa que adoece, qualquer pessoa que adoece, vive a doença como um abandono, né? Um abandono do destino, né? Como o destino abandonasse a pessoa. Por que eu estou no isolamento lá, enquanto os outros estão passeando na rua? Então, todo o atendimento médico consiste em, vamos dizer assim, em proporcionar ao doente um acompanhamento, né? Fazer com que a pessoa que perdeu aquele sentimento de estar acompanhado, de estar protegido, possa ser compensado por uma atitude médica, né? Essa situação está se passando tanto com quem adoece, quanto com a família e as pessoas, de maneira geral, que estão também sob ameaça, né? Então, nós, todos os psiquiatras, e quem sabe toda a sociedade, deveria buscar meios de fazer com que as pessoas se sintam protegidas de alguma maneira, apoiadas, abraçadas, e que não estão sozinhas nesse mundo. Tá? Isso é que é o mais difícil, é encarar a solidão, né, mesmo em vida. Muito obrigado, Dr. Gley. Eu vou agora caminhar para o encerramento, por isso eu vou começar pela Miriam, pedindo as suas considerações
finais do programa. Por favor, doutora Miriam. Então, já que a gente está falando do luto, eu acho que nunca é demais a gente reforçar que o luto ele é um processo normal e necessário, né? Ele é muito importante. Quando qualquer pessoa perde alguém querido, né, não existe possibilidade de seguir em frente se a gente não se despede. O luto é um processo de despedida, é a forma pela qual a nossa cabeça consegue dizer adeus e deixar aquela pessoa ir embora, né? O poder dizer adeus sem ver a pessoa, de fato, pode ser mais difícil, né? Mas, como nós somos humanos, nós somos muito inventivos, né? E nós seguimos criando formas, né, de lidar com isso pela internet, através de outros tipos de comunidades, enfim. O importante, para chamar a atenção, é que esse processo, quando ele acontece normalmente, ok. Quando ele se interrompe, a pessoa está meio caminho andado para um adoecimento. Se tiver uma história pessoal ou familiar de doença mental, o risco vai ser maior. Então, nestes casos, ou nos casos em que o sofrimento é excessivo, mesmo em face do tamanho da perda, ou dura mais tempo, ou causa mais sofrimento e mais prejuízo, é importantíssimo sempre procurar ajuda profissional nesses casos. Ok, doutor Kleber, para as suas considerações finais, meu amigo. Bom, boa noite. Como a gente começou falando de luto, eu penso em vínculo, eu penso em amor, e daí eu vou pensar também nessa quebra aí vai ficar a saudade e as boas lembranças, né? Então que a gente se pegue nas boas lembranças e que a gente possa tentar superar esse momento difícil. Se não conseguir, se a coisa ficar complicada, procurar um profissional para ajudar, mas sempre lembrar, se apegar às boas lembranças. A saudade vai estar sempre, ela vai diminuir de tamanho, mas ela sempre vai estar lá. E as boas lembranças também. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço, doutor Kleber. Seu fã-clube está inteiro aqui estava inteiro no nosso Instagram, nas nossas redes aqui, dando várias considerações para você aqui, vários elogios, depois você dá uma lida lá. Doutor Gley, seu fã-clube aqui do Rio Grande do Sul também presente, isso é bastante interessante. Também com a doutora Miriam, eu estava olhando aqui, eu fico falando e acompanhando aqui pelas redes sociais, parece brincadeira, mas aqui tem 3 telas, 4 telas aqui na minha frente, além de quem está fazendo a transmissão. Então, doutor Gley, para as suas considerações finais. Eu gostaria de enfatizar que, primeiro, cumprimentar a BP pela iniciativa, o Antônio Geraldo pela sua administração maravilhosa, e dizer e também elogiar a minha instituição, a Fundação Universitária Mário Martins, tem feito um esforço muito grande no sentido de ajudar as pessoas que estão passando por essa situação, das mais variadas maneiras. Mas eu queria dizer que, como psiquiatra, eu acho que o problema e o tema é muito importante do luto, só que eu penso que o que está acontecendo é que o luto não está sendo possível de ser processado, porque está sobreposto por uma situação traumática, que a classificação doença americana chama de transtorno de estresse agudo, né? Mais ou menos nessa linha. Então, eu penso que nós, como psiquiatras, temos que enfrentar, em primeiro lugar, essa questão traumática, tanto da pessoa que adoece, quanto da pessoa que fica em casa, vamos dizer, ou que está com familiar internado, ou nem isso, só está assustado, atemorizado de vir a qualquer dia ser contaminado e acabar numa CTI. Então, esse processo, eu acho que é o aspecto agudo e é o ponto de urgência que nós temos que enfrentar
para, num segundo momento, então, poder trabalhar a questão do luto, que, como o colega salientaram, vamos dizer, a gente pode considerar como um normal da vida, necessário, inclusive, que aconteça. Então, a minha ênfase tem sido muito no aspecto traumático, e parto da minha própria experiência como paciente, né, que pude viver isso por dentro, e eu acho que, e também observar a reação dos meus familiares, da minha mulher, né? Então, essa questão de esse receio de um acontecimento súbito a qualquer momento, né? Então, eu penso que nós tenhamos, como psiquiatra, estar bastante atento a esse aspecto, medicar, tratar e apoiar as pessoas, que todos estão precisando se sentirem acompanhados. Muito obrigado, doutor Gley. Bom, todos fizeram as suas considerações finais. Eu vou passar agora para o Lucas para finalizar, mas antes eu gostaria de agradecer a todos pelo voluntariado, pela boa vontade de estar aqui conosco e, como sempre, pedir a todos os nossos associados que evitem fazer lives no mesmo horário da BPTV para que a gente possa se comunicar com todos os associados, para que todos possam sempre saber de tudo que está acontecendo na BP, para ficar bem informado e para depois não ter, às vezes, a dificuldade de entender o funcionamento da BP. A gente agradece muito essa colaboração de todos. Muito obrigado, até a semana que vem com mais uma BPTV, às terças-feiras, às 20h30. Obrigado, meus amigos, nós nos vemos antes, mas a todos da BPTV, até terça-feira. Lucas? Muito obrigado, doutor Antônio Geraldo, agradecendo também ao doutor Gley Costa, doutor Kleber Oliveira, doutora Miriam Gorender, que estiveram aqui conosco e fizeram essa live. Lembrando que nós estaremos de volta na próxima terça-feira, às 20h30. Fique ligado nas redes sociais da BP para saber o tema do nosso próximo programa. A gente se encontra, até lá!